Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a essa leitura semanal. A gente vai fazer a leitura agora para essa semana que começa dia 17, considerando segunda-feira, né? Que eu vou postar esse vídeo da metade para o final do domingo. E vamos ver as energias gerais. Para quem está chegando agora, essa é uma leitura de energia geral que você faz pela escolha de uma das opções. A gente tem aqui a opção número 1, a calcita laranja, a opção número 2, a aventurina, e a opção número 3, quartzo transparente. Você pausa o vídeo se necessário, respira, pensa nos seus dias, o que você quer saber do universo. E já lhe convido, se você está chegando agora, a acompanhar a gente, porque à medida que você acompanha a gente e se firma nas egrégoras que aqui se aproximam, a leitura também vai ressoando mais com você, certo? Então, se possível, se inscreve, ativa as notificações, comenta, curte, compartilha, vai interagindo com a gente, e assim a gente vai afinando as energias e as mensagens vão chegando a você. A minutagem de cada uma das opções estará na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Então, vamos aqui, começando com quem escolheu a opção número 1, calcita laranja. A gente vai iniciar vendo qual é a egrégora em que você está vibrando no momento desse jogo, certo? Já avisando, lembrando para você que se você sentir a energia em outra pedra, escute a outra pedra também, né? Que pode ter uma mensagem aí desdobrada para você. E se nada ressoar, paciência, joga para o céu e para o universo, e a mensagem para você chegará no momento que for necessário. Tá bom? Então, universo, me diga qual é a egrégora deste grupo 1 que escolheu calcita laranja, em que energia estão ressoando neste momento. É a energia do Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus é uma energia muito forte de vontade. Vontade de fazer as coisas, vontade de avançar, vontade de conquistar. Eu sinto aqui no momento que eu tiro que é um momento assim de busca de conquistas, né? Então aquela vontade de conquistar algo, de avançar sobre algo, e é uma vontade que ela pode estar sendo algo que você está se conectando no momento, ou que seja algo da sua natureza. E aí, se é algo da sua natureza, essa mensagem vem para dizer também para você que você tem essa energia do Cavaleiro de Paus. Então, digamos que você neste momento, mesmo que você neste momento não esteja se sentindo nessa gana do avanço, de ir atrás, essa mensagem ela diz para você que você é isso, você é uma pessoa que luta, você é uma pessoa que vai atrás, você é uma pessoa que conquista, e é muito importante reconhecer isso. Essa mensagem talvez seja para você olhar para essa pessoa que você é, a que vai atrás, a que luta e a que conquista. Isso é para um grupo de pessoas. E para outro grupo de pessoas que está se afinando nessa pedra, calcita laranja, ela fala desse estado de coisas, de vontade, de buscar, de ir atrás. É uma energia muito focada na perspectiva do avanço, né? Então, o caminho ele importa, mas não importa tanto quanto a sua certeza de que precisa seguir adiante, né? O caminho ali é o meio, digamos. O caminho é o meio. Aqui a energia é muito mais de você se sentir fortalecido, e com essa energia suficiente de tomar as rédeas da sua vida, né? Essa é a energia da egrégora do grupo que escolheu a mensagem número 1, calcita laranja. Aí agora a gente vai para a leitura da semana, a energia da semana. Se você se sentiu contemplado com essa energia dessa egrégora, se você sentir que é para você, fica aqui. E vamos ver qual é a energia, universo, qual a mensagem para as pessoas
que escolheram calcita laranja para esta semana. Semana que começa 17 de novembro. Qual a mensagem entregue pelo universo para as pessoas que escolheram calcita laranja? E mais uma vez, eu já peço a você, se você está aqui, curtir e comentar auxilia muito o trabalho, porque a gente vê o retorno das pessoas e isso é bem importante para a gente. Então vamos lá. A estrela, os enamorados, o sacerdote e o cavaleiro de paus, ou o pajem de paus. A gente já teve o cavaleiro e vem o pajem aqui agora. Veja, saíram 3 arcanos maiores de início. Então, aqui traz uma mensagem bem importante para você ouvir sobre sua vida, tá? Então, é muito mais do que uma mensagem sobre o que você está passando nesses dias, para o que você está passando na sua vida nestes dias, certo? Parece aqui que você está tendo que deixar algo, algumas coisas, né? Está tendo que deixar algumas coisas para trás, mas não porque você esteja numa energia de ruptura. Você está deixando algumas coisas para trás porque você está numa energia de seguimento a algo que é mais forte e mais poderoso na tua vida, que é um caminho que te leva a você mesma, às suas escolhas, assim, de vida, né? Sabe aquilo que a gente tem na nossa infância, na nossa juventude, que a gente olha para a nossa vida e pensa, poxa, é isso que eu quero fazer de mim, né? É isso que eu quero fazer de mim. Isso é muito além de um trabalho que você quer fazer, uma profissão que você quer seguir, ou um casamento que você queira ter. É muito, muito além. Muito além. É sobre quem você quer ser nessa encarnação. Quem você quer se tornar e se desenvolver a ser. E aí, esse momento agora, você está tendo que, assim, soltar algumas coisas, né? Liberar algumas coisas, ou você está sendo chamada a isso, a essa liberação, para que você possa assumir mais uma vez em um determinado caminho seu, isso do que seja exatamente a sua essência. E é interessante aqui que a estrela se segue com os enamorados e ela fala disso, né? A estrela, ela fala assim, que você tem uma perspectiva na sua frente, tem uma perspectiva no seu caminho, e que você está nesse momento, assim, de se preparar para dar seguimento a essa perspectiva, da busca a essa perspectiva. Por isso que, veja, a carta que está representando sua egrégora é o cavaleiro de paus, que é exatamente essa gana por buscar e por conquistar. E aí começa com a estrela, dizendo assim, que é esse preparo, né? Esse preparo, essa esperança também. O preparo pode ser a esperança, o preparo pode ser você olhar a perspectiva e dizer assim, isso é meu, isso é o que eu tenho direito, isso é o que eu mereço. Então é isso que eu preciso ser e fazer. E para isso eu preciso soltar algumas coisas. E esse soltar algumas coisas pode ser materialmente falando, então soltar pesos materiais, empecilhos burocráticos, relacionamentos, espaços, sair de espaços, liberar toxinas do corpo, se você está querendo reformular o seu corpo físico, pode ser liberar uma série de coisas que te façam essa pessoa que você quer ser. E aí dá seguimento com os amantes ou os enamorados, que é esse momento de escolha, ou seja, eu libero algo para poder seguir outro novo, né? Então, o soltar a pele, o soltar os pesos, para poder seguir nesse novo caminho. Veja aqui, ó, esse caminho aqui de encruzilhada, né? Então, aqui ele tem que fazer, para ele seguir um desses caminhos, ele tem que abandonar o outro. E isso não é sobre ruptura, isso é sobre definição.
certo? Então, entender isso. Soltar um caminho para seguir por outro não é sobre romper com algo nem abandonar algo. É sobre definir o que você realmente quer e quem você quer ser. E isso é lindo que segue com o hierofante ou o sumo sacerdote, que fala assim, que a sua vida, as coisas estão acontecendo na sua vida, estão surgindo na sua vida para lhe levar exatamente a esse momento. Então, uma proposta nova que chega, ou uma viagem que surge, ou um livro novo que você entra em contato, uma nova teoria que você conhece, ou uma nova pessoa, ou sabe? Isso tudo que está acontecendo na sua vida, que se apresenta agora como um conhecimento novo, seja o conhecimento de uma pessoa, de uma relação, o conhecimento de um trabalho novo, o conhecimento de uma visão nova de vida, tudo isso é para te levar para este caminho que você está assumindo agora, que é esse caminho para você mesmo e você mesmo, tanto que termina no pajem de paus. Aqui ele vem como conselho. O pajem é quem? Pajem, você vê que ele está aqui escrevendo, e o pajem, ele traz um golinho de chá, só um instante. E esse pajem aqui, ele traz muito essa postura do estudante, de quem estuda, de quem lê, de quem escreve, de quem se comunica, né? O pajem de paus, veja que seu egrégora foi o cavaleiro de paus, é quem busca. E o pajem é aquele que estuda os seus caminhos, assim, é quem traça, sabe? Quem decide fazer as coisas e está certo, é por aqui que eu quero ir. Então, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso estudar? O que é que eu preciso comunicar? E toma essa iniciativa em se preparar para algo. O pajem é o estudante, o pajem é a criança em desenvolvimento, o pajem é o jovem que quer experimentar, o pajem é isso, e paus é essa vontade que você está sendo chamada e chamado a acreditar nela, né? Na sua gana, na força do seu segundo chakra, certo? E aí o uso, inclusive, da calcita laranja pode lhe auxiliar muito a fortalecer essa vontade. Você deixar ela um pouco, alguns minutos, em uma meditação sobre o segundo chakra, para lhe dar força nessa vontade, nessa gana que você está entrando em contato. Vamos ver aqui mensagens do baralho Lenormand. O que é que ele comunica, assim, de energia, de mensagem para essa semana, para as pessoas que escolheram o universo? Qual a mensagem aqui das cartas Lenormand para as pessoas que escolheram a opção calcita laranja? E aí eu digo para você, se você não se sente ainda nessa força e nesse estímulo do Cavaleiro de Paus, respira, porque está chegando para você, tá? Está chegando para você, e essa semana será uma semana boa para você sentir essa presença do Cavaleiro de Paus na tua energia. Os ratos, a aliança, a casa e a âncora. Veja, aqui você também vai ser chamado nessa semana para olhar para as suas questões estruturais, né? Então, me parece aqui que talvez exista aqui um aviso sobre você tomar cuidado com um certo desgaste, um desgaste físico, um desgaste mental, talvez, principalmente, ou um desgaste mesmo na tua vontade, por conta de compromissos que você esteja tendo que cumprir em relação à sua vida material. Então, compromissos em relação ao trabalho, compromissos em relação à família, compromissos em relação a contas, e tudo isso é sobre a sua necessidade de se sentir em segurança. Então, aqui é você ficar atenta a uma coisa, porque
tua alma está querendo partir em busca, né? Partir naquela coisa assim do caminho, do que você quer, do que você quer ser, mas talvez você se sinta um tanto preso ou presa a essa necessidade de segurança, de forma com que você entre em um desgaste exatamente por esse conflito, né? Então, eu quero seguir, eu quero me arriscar, eu quero avançar sobre determinadas coisas, mas eu tenho tanto aquilo para cumprir. E isso lhe desgasta. E aí, no desgaste, o que é que acontece? Acontece que você talvez duvide da sua capacidade de avanço. Mas aqui, o conselho é você olhar para aquilo que realmente é segurança para você. Para você olhar para aquilo que realmente lhe dá base, que lhe dá firmeza. E isso que lhe dá base, que dá firmeza, não pode te limitar entre quatro paredes. Então, o tanto que você precisa seguir e buscar por conta de suas necessidades materiais, você acaba se limitando aos compromissos diários, cotidianos, burocráticos, e você deixando a sua vida para depois. E isso está te desgastando muito, emocional, fisicamente, mentalmente. Por isso que você precisa entender quais são os seus reais compromissos na sua vida. Quais são os seus reais compromissos? Muitas vezes a gente fica mais em compromisso com os outros do que compromisso com a gente mesmo. E é isso que dá o bug na nossa cabeça, né? Então, nessa semana pode haver um certo desgaste por conta disso. Então, é respirar fundo e manter em mente os seus reais compromissos consigo e com sua própria vida. Universo, mensagem aqui pelas runas para as pessoas que escolheram calcita laranja sobre essa semana que começa dia 17 de novembro. Berkana, Hagalai, Isa, Raido. Tem algo crescendo dentro de você, tem algo se fortalecendo dentro de você, dentro dessa busca, né? Isso, as runas, para mim, elas confirmam, né? Então, Berkana é uma carta que ela fala sobre isso que a gente guarda dentro da gente e que cresce. Cresce esperando o momento certo de se apresentar no mundo e se desenvolver. E isso está presente na energia da semana para você. Está presente, na verdade, na sua vida hoje. Essa espera. Mas não é uma espera silenciosa, mas não é uma espera paralisada. É uma espera que tem algo sendo gerado dentro de você. E Hagalas, ele fala dessa espera também. Fala de uma espera falando do tempo certo das coisas. Fala de uma espera indicando assim que tudo que você esperou não foi à toa, não foi por nada. Foi e ainda é, né, ainda está sendo uma espera que tem um sentido certo de ser. E confiar nesse tempo é preciso aqui agora. Agora, aquilo que eu falei junto com as cartas de Lenormand, Isa, ela vem para dizer o seguinte, que você precisa ver se essa estrutura qual você está se apegando por uma questão de necessidade de segurança não está ainda lhe congelando em determinadas escolhas, em determinadas atitudes que você precisa tomar neste momento da sua vida. Então, prestar atenção nas suas contrações. Quando eu falo na sua contração, sabe, quando você, no momento, porque assim, tudo na vida é contração e expansão. Isso vem do nosso coração, batida no coração. Ele contrai e expande, contrai e expande. Se a gente expande, só expande, a gente desequilibra. Se a gente contrai, a gente também desequilibra. Então, aqui está dizendo que talvez você esteja excessivamente contraindo por uma necessidade ou por um apego, e aí a estrela já fala desse momento necessário de você soltar, é fazer esse movimento aqui, que é o movimento de Cavaleiro de Paus, de sair, de dar o start, de ir em busca, né? É o movimento de Yang. E a Isa está ali alertando que talvez os espaços estruturais da sua vida, como trabalho, casa, digamos, relacionamento, instituições como um todo,
escola, universidade, seja o que for, esteja lhe congelando um tanto, lhe trazendo lhe traz duas coisas, dois movimentos. Ao tempo que lhe traz uma certa estabilidade emocional, mental, financeira, seja o que for, se for instituição religiosa, por exemplo, é bom, lhe traz essa segurança. Mas às vezes as paredes, elas nos dão segurança, mas também nos dão limites excessivos. Então, a limitação excessiva também faz com que a gente não se expanda. E Isa, ela traz essa mensagem, que às vezes a gente está tão entregue aos limites que nos deixam seguros, que a gente acaba se congelando ali. E aí Haidou vem para dizer, olha, a necessidade de dar partida, a necessidade de dar caminhada, de seguir, de sair da casa e viajar e pegar a estrada que o Cavaleiro de Paus lhe fala desde o começo, entende? Então essa é uma reflexão para você trazer para você nessa semana, a necessidade de você expandir nesse momento. Você já ficou um tempo em Berkana, que é essa interiorização, vivendo esse tempo de interiorização e de contrição, e agora é o momento de você tirar a âncora, sabe? E deixar esse navio se movimentar. E para finalizar, vamos ver aqui a mensagem que traz o I Ching para você que escolheu a opção número 1 para essa semana que começa 17 de novembro. Aí vamos colocar aqui trigrama inferior, trigrama superior. Trigrama inferior, a gente tem Sun, vento. Deixa eu ver se aparece aqui. Pronto. Dá para ver, né? Sun, vento. Certo? A filha mais velha. E trigrama superior, Li, fogo, a filha do meio. Então, fogo sobre o vento, ou vento abaixo do fogo. Sabe o que me veio aqui? Quando a gente está com a fogueira já se apagando, aí a gente vai por baixo. Isso faz muito, eu estou lembrando aqui das vezes que a gente tem que acender um fogareiro, né? E o fogareiro tem as brasas em cima, embaixo tem um espaço em que a gente abana para dali por baixo a gente lançar o sopro, o vento que vai acender de novo essa brasa. Eu vou fazer a leitura aqui somente da imagem que traz esses trigramas para mim, tá? Uma leitura intuitiva. Depois a gente vai para a leitura do hexagrama em si, tá? Escrito, né? Então, a imagem do vento abaixo do fogo me traz esse alimento que o vento traz para que o fogo ele se espalhe nas brasas, sabe? Então as brasas estão ali se apagando, aí vem o vento e reacende. O vento, ele vem como um alastrador desse fogo. Para mim, essa imagem, ela cabe aqui, porque você, quando aparece o pajem de paus, quando aparece o cavaleiro de paus, quando aparece todas essas configurações de um estado meio congelado já, né, porque está congelado ali na busca da segurança e tudo mais, aí quando o vento sopra, ele sopra para ativar o fogo, talvez a brasa desses carvões que estão aí já se apagando, e aí o vento vem para dar né, espalhar, reacender essa fogueira. Essa imagem me veio aqui imediatamente quando eu vi o vento abaixo, né? Porque aí o vento abaixo, no trigrama inferior, ele tem um movimento de ascendência. E aí quando ele vai para o fogo de Li, ele sopra o fogo para cima, faz esse fogo ele subir também. Essa é a imagem que eu vejo. Então, trazendo na tua vida, o que representa o vento aqui de Sun? O vento, praticamente em nossas vidas, ele representa a gentileza, né? A suavidade. Gentileza e suavidade.
essa gentileza e essa suavidade vem primeiramente para você mesma, para você mesmo. Ser gentil, ser suave com você é confiar em você, confiar naquilo que você tem para dar, porque o vento, ele é disseminador, ele dissemina sementes. O vento, ele espalha o pólen. O vento, e além do vento, ele é madeira, né? Outra imagem que está aqui. A madeira sob o fogo também alimenta a fogueira. Então, a fogueira está se apagando, a gente coloca mais madeira, e aí, colocando mais madeira, o fogo aumenta, né? Então, essa é a imagem. Praticamente, colocar vento, colocar madeira na sua vida é alimentar, é ser nutridor, porque Sun, ela é nutridora. Ela é nutridora como vento, ela é nutridora como madeira. Então, é você nutrir o seu fogo. Paus, nutrir o seu fogo, que é a sua vontade, a sua capacidade de seguir, né? Então, nutrir o seu fogo, a sua vida, é você sendo gentil, você sendo suave consigo mesma e confiando em você. É confiar em você. Confiar na sua força, no seu poder, que está no fogo, de acender, sabe? E o fogo, Li, na visão chinesa, é o aderir. Aderir é entender que o fogo ele vai ter a força, o fogo ele só vai ter a força exatamente em relação à nutrição que a gente dá a ele. O fogo, ele em si, ele vai representar aquilo a que ele se une. Por isso que é o aderir. O fogo, ele só vai existir numa fogueira por conta da madeira. E essa é a imagem que está dizendo. Então, a sua autoconfiança, a sua força, a sua busca e as suas conquistas só vão existir por conta da sua generosidade, suavidade consigo mesma, confiança em quem você é. Essa é uma mensagem poderosa e profunda. Vamos, então, ler o hexagrama escrito no Xing. Sun Li, pelo hexagrama, pela junção, né? Eles formam o hexagrama 50, o caldeirão, Ting, o caldeirão. Eu estou lendo aqui desse livro de Richard Wilhelm, da editora Pensamento, que é é a tradução mais considerada em termos de estudo do Xing. E aí temos o caldeirão, né? E fala justamente Sun, a suavidade, abaixo Sun, a suavidade madeira, acima Li, o aderir fogo. E diz assim: as linhas que compõem este hexagrama formam a imagem do caldeirão. Abaixo estão as pernas sobre os quais está o bojo, em seguida as alças e acima as argolas usadas para carregá-lo. Esta imagem sugere também a ideia da alimentação. Julgamento: o caldeirão, suprema boa fortuna, sucesso. O hexagrama, o poço, que é um outro hexagrama anterior, refere-se aos fundamentos sociais da vida em comunidade, os quais se assemelham à água que alimenta a madeira. O caldeirão representa a superestrutura cultural da sociedade. Aqui é a madeira que serve de combustível à chama, ao espírito. Tudo o que é visível deve se expandir para além de si mesmo, até penetrar no âmbito do indivíduo. Desse modo, alcança sua verdadeira consagração e clareza, enraizando-se firmemente na ordem cósmica. Imagem: o fogo sobre a madeira, a imagem do caldeirão. Assim, o homem superior, corrigindo sua posição, consolida seu destino. O destino do fogo depende da madeira. Enquanto houver madeira abaixo, o fogo arderá em cima. O mesmo acontece na vida humana. No homem também há um destino que dá força à sua vida e que se consolida quando o homem consegue posicionar corretamente a vida e o destino, harmonizando-os. Estas palavras contêm referências ao cultivo da vida, tal como era transmitido pela tradição oral dos ensinamentos secretos do yoga chinês. Aí, aqui, yoga,
a nota da tradução diz que se refere a estados meditativos, contemplativos, etc. Querendo meditar sobre a mensagem desse hexagrama, a hexagrama 50 do I Ching, certo? É isso, uma boa semana para você. Espero que tenha lhe auxiliado de alguma forma. E se você gostou, curte aí, comenta também comigo como é que isso chegou até o teu coração. Até mais. Agora vamos para quem escolheu a opção número 2, aventurina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos aqui, primeiramente, ver qual é a energia, a egrégora das pessoas que escolheram essa opção aventurina, como elas estão chegando aqui. Já lhe convido, se você ainda não faz parte desse grupo, você se inscrever e ativar as notificações, comentar, estar junto, porque assim você vai fortalecendo a egrégora do qual você está vibrando, e as mensagens elas vêm mais afinadas com as suas necessidades também, tá bom? Vamos lá, universo, me diga qual é a egrégora das pessoas que escolheram a opção aventurina. E vamos lá. A gente tem aqui outro cavaleiro, o primeiro também teve um cavaleiro, foi o cavaleiro de paus, aqui é o cavaleiro de pentáculos. Eu acho que essa semana ela está prometendo para muita gente, assim, essa energia, né, de busca. Nesse caso, o cavaleiro de pentáculos aqui, ele fala dessa busca de algo que está num movimento contínuo de crescimento. É um crescimento passo a passo, embora que, assim, não é um crescimento longo, como as pessoas pensam que é a ideia do Pentáculos, né? É porque o Pentáculos, ele passa por um processo alquímico. Pentáculos, ele é ouros. Ele representa o naipe de ouros no baralho comum, por exemplo. E ouro é, nesse sentido oculto dos arcanos, ele é aquilo que se produz alquimicamente. O chegar é o estado de pureza, é o estado de maximização dos nossos esforços, dos nossos caminhos, quando a gente elabora a nossa vida, né? Então, alquimicamente falando, ele é o estágio último, né, do processo alquímico. E para chegar lá tem todo um caminho. E esse caminho, o cavaleiro está dizendo assim, que se dispõe a ele. O cavaleiro diz que está disposto a esse caminho de busca, esse caminho de lapidação, esse caminho de trabalho, de saber sair de um lugar para chegar no outro, sair de um degrau para ir para outro, entende? Então, pensando nisso iniciaticamente mesmo, uma pessoa que está nessa perspectiva iniciática do mundo, da vida, ela sabe que precisa ir alcançando degrau a degrau para chegar no estágio que ela quer chegar. O cavaleiro é aquela pessoa, é aquele estágio em que a gente sabe que tem que galgar degraus e está disposto a fazer os percursos que a gente precisa fazer para subir de um degrau a outro. E isso é uma coisa muito boa. O cavaleiro dá para a gente essa força, essa energia de dizer, certo, eu tenho que galgar degrau a degrau para poder chegar lá, e tudo bem, eu vou. Eu posso, eu consigo. Cavaleiro de Pentáculos está dizendo isso para você, assim, para você que está chegando nessa energia, que você tem essa disposição, ou também quando fala em cavaleiro, também uma coisa que eu acho legal lembrar é que o cavaleiro só é cavaleiro porque ele tem o cavalo. Isso é fundamental para a gente entender essa carta também. Então, quando a gente sabe do cavalo que a gente tem, a gente sabe o tanto que a gente pode alcançar. Então, cuidar do cavalo. E aí, cuidar do cavalo é cuidar do nosso corpo físico. Cuidar do cavalo é cuidar da nossa família. Cuidar do cavalo é cuidar da nossa relação. Cuidar do cavalo é cuidar do nosso trabalho. Cuidar do cavalo é cuidar da nossa mente, né? Então, quando a gente está com o cavalo bem
a gente sabe o tanto que a gente pode alcançar com ele. Se o cavalo está cansado, está com fome, está desprezado, se a gente está maltratando o cavalo, a gente não avança, né? Porque o cavalo, ele não vai ter essa união com a gente. Essa mensagem, ela me veio agora forte para você, né? Sentir essa necessidade, então, recebe aí no teu coração o que isso pode estar significando, certo? E aí vamos ver a mensagem para você que está nesse movimento de busca, de avanço, e sabe que precisa galgar um novo degrau. Qual é a mensagem que o universo está lhe dando nesse momento? Mensagem da semana para o 17 de novembro, semana do 17 de novembro, para as pessoas que escolheram a aventurina. Universo. Que mensagem. E aí, final de ano, tantas coisas mexem na nossa cabeça, né? Muitas coisas começam a mexer nas nossas mentes e corações também. Mensagem da semana. Você está bem na energia de pentáculos mesmo, que assim, do também planejar cada passo dado, saber que não pode tomar movimentos sem pensar direitinho, né? Tá certo. Vamos lá. 2. O 2 de paus, ele fala bem disso, assim, esse momento assim, de estar pensando, de estar diante de algo a decidir, né? Aí você tem a rainha de pentáculos, a rainha das estratégias, tem o as de copas e o 10 de espadas. Veja, você tem um avanço aí a ser dado, né? Tem esse degrau que vai ser que você está querendo galgar, e talvez por isso mesmo, talvez por essa compreensão de que você precisa dessas estratégias para subir esse degrau, para assumir esse avanço, você esteja ainda, talvez numa energia assim, de indefinição, pensando tanto, examinando tanto, que está ali meio que parado, olhando para os caminhos, não está, na verdade, indecisa ou indecisa. Eu não sinto aqui indecisão. Eu sinto uma mente ou um estado extremamente analítico, tá? Um estado extremamente analítico. E só que aí, nesse estado extremamente analítico, você vai ter que tomar o cuidado para você não ficar presa e preso nesse estado de definição de coisas, né? Esperando as coisas ficarem extremamente nítidas para você poder acreditar nisso que está à sua frente, ou para que você dê esse próximo passo que você precisa dar. Por quê? Porque aqui você também precisa confiar na sua intuição, você precisa também confiar naquilo que está lhe sendo oferecido realmente. Às vezes as coisas estão bem na nossa frente, estão sendo oferecidas, e a gente fica ali meio que sem acreditar que isso é possível. Mas olha, a parte difícil da sua vida, ela já acabou. Sabe, às vezes a gente passa por tantas coisas e leva rasteira e perde coisas, que quando algo se apresenta para a gente, quando algo é oferecido para a gente, de bom, de novo, a gente fica com uma pulga atrás da orelha e fica dizendo, poxa, será que é isso mesmo? Aí, veja, você passou muito tempo sozinha ou sozinho, vou dar exemplos aqui de como isso pode estar acontecendo. Passou muito tempo sozinha, sozinho, e vem uma pessoa e lhe oferece afeto. Aí você diz, não, isso é bom demais para ser verdade. Aí fica ali, só examinando, analisando, e não toma esse passo à frente de aceitar ou se aproximar dessa pessoa. Ou um trabalho novo. Você passou tanto tempo procurando algo, ou saiu de um trabalho que lhe fez sofrer, que quando surge algo novo para você, você olha assim e faz, não, peraí, será que é isso mesmo? Será que eu não tenho que colocar aqui minhas tranças de molho ou minhas barbas de molho, né? E aí você fica ali só examinando, só examinando.
E aí, o que é preciso aqui? Você entender que as dificuldades, elas se acabaram efetivamente. As dificuldades na sua vida acabaram efetivamente. Que tá tudo bem você olhar e você ter estratégias para o próximo passo, mas que isso não lhe paralise, não demore, né, a ficar definindo, ou pior, não deixe de receber o que a vida lhe traz, porque você está ali analisando, examinando se isso é realmente válido para você. Ter estratégia é importante, mas com cuidado para não paralisar diante dessa necessidade de definições na sua vida, certo? Vamos lá ver o que é que as cartas Lenormand lhe dizem para essa semana, o que é que lhe auxilia nessa leitura. Semana do 17 de novembro, que inicia 17 de novembro, para as pessoas que escolheram a opção número 2 e estão vibrando na aventurina. Aventurina. Se eu disse calcita laranja, me desculpem. Então, aventurina, opção número 2. Para quem escolheu a opção aventurina, semana do 17 de novembro. E aí eu já lhe convido aqui a acompanhar a gente nas outras leituras, as leituras diárias. Eu estou querendo fazer uma série de leituras para o próximo ano. Olha aqui você, tá vendo? Analisando tudo, querendo muita segurança nas coisas, Você quer muita segurança, muita certeza para poder avançar. E aí você fica com essa atitude um tanto desconfiada, analisando, mas você precisa, mais do que ficar analisando mentalmente, também acreditar na sua intuição, também acreditar no seu faro. Acho interessante aqui, porque aparece aqui a rainha de pentáculos, né? Que é a rainha das estratégias, mas ela aqui, ó, tá com a flor, ela como se estivesse sentindo o cheiro, né? Ou seja, ela está examinando uma coisa não somente pela mente dela, ela examina algo também pelas outras formas de sentir. Ela está sentindo o cheiro disso. E vem aqui embaixo, vem a raposinha, que é a rainha do faro, né? Ter faro para as coisas. Então, confia no seu faro, confia na sua capacidade de pressentir as coisas, de entender as coisas. Então, aquilo que está lhe sendo oferecido, você vai conseguir distinguir o joio do trigo. Você tem faro, confia nele. E porque tem um caminho para você seguir, tem algo lhe sendo oferecido, um caminho novo para você lhe sendo oferecido. Esse caminho novo, ele vai lhe levar a perspectivas boas da sua vida, para esse degrau novo, né? Esse degrau acima que você quer chegar. Aí, para isso, você precisa entrar no estado de confiança, e entrar no estado de confiança é confiar também no seu faro diante das coisas. Certo? Algumas coisas, realmente, talvez você tenha você tenha passado um tempo em que você sentiu muitas coisas assim, dominando a sua vida, dominando seu corpo, dominando sua mente, coisas que lhe trouxeram uma certa, ou, por exemplo, uma relação que você se sentiu manipulada, um trabalho em que você se sentiu dominado, limitado, mas que agora é o seu domínio sobre você mesma que está valendo. O seu domínio sobre sua capacidade de ver as coisas, sobre sua capacidade de perceber as coisas. O que está valendo agora é a sua própria força para dar esse salto, para subir esse degrau, para dar esse passo a mais na sua vida que está sendo apresentado por aí, né? Mensagem das runas, semana do 17 de novembro, para as pessoas que escolheram a opção
Aventurina. Runa branca. É esse salto de fé, né? Você tá num momento assim que você tá prestes a algo, você está prestes a algo e tá examinando esse algo que vai surgir aí na frente. Tá buscando entender. E aí vem essa runa que é o Evas. Deixa eu me lembrar o nome dela. É o Eivas. Tem outra runa que é o Evas. Eivas. O Eivas, ele fala da nossa confiança. O Eivas, ele traz assim aquela mensagem assim, de quando a gente se conecta ao superior, e se conectando ao superior, a gente entra num estado de contrição mesmo, assim. É muito associado, inclusive, à imagem do mago. É quando a gente faz essa conexão com o alto e sabe que aquilo que a gente está se conectando é a energia que a gente vai produzir no mundo. Então, o Eivais, ele diz isso, assim, dessa confiança também, do que a gente pediu, do que a gente se conectou, a confiança com o divino, a confiança na nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem, a confiança na nossa capacidade de dar esse passo à frente também. Gera, falando disso, Gera é a carta linda que fala assim do merecimento, né? O merecimento, dizendo que a gente, falando que a gente tem direito, o direito divino sagrado da colheita. Se a gente plantou, se a gente nutriu, se a gente se esforçou de sol a sol, a colheita ela vem, né? Claro que há as intempéries da vida, mas mesmo nas intempéries existe o sentido para o que é tempo certo de cada coisa. Mas no caso aqui, o que está se falando é que você está no momento apropriado de colheita, e o colher aqui para você é ter essa segurança, essa firmeza de poder seguir adiante, de poder dar esse passo e de poder subir esse degrau, né? Então, quando a gente está próximo para um próximo passo, esse estado de prontidão, esse estado de amadurecimento para algo é resultado daquilo que a gente viveu. Por isso que é o sentido da colheita aqui. E, por fim, o PERT. Deixa eu ver aqui. Pronto. PERT. PERT ou Pertro é uma runa que ela fala, ela lembra, a imagem dela do cadinho que a gente coloca dados para jogar, né? Que lê sortes. Mas eu gosto também de uma energia que ela traz com a energia de chave. Mesmo que quando o cadinho ele vem aqui, o copinho dos dados, ele vem como uma chave de uma revelação que a gente vai ter. Então, a energia da chave de revelação, de Pertro, é a energia que diz assim, que a gente tem na mão aquilo que, mesmo que a gente não saiba o resultado, mas a gente está tendo acesso para essa revelação. Essa revelação é sobre isso na sua vida que está por vir, né? Então, Petro ele diz assim, você tem na mão a chave para essa revelação, você tem na sua mão a chave para saber o que é que está na sua frente, o seu futuro, o seu próximo passo. É como se você tivesse assim, debaixo de uma árvore e você tivesse um bocado de manga e você soubesse que aquelas mangas estão na sua mão, mas não por um fruto do acaso. Está ali porque você trabalhou por aquilo. Você passou por todo o processo, você esperou o dezembro para o momento em que a manga tivesse madura e você pudesse colher, entende? Petro, ele é uma revelação no sentido da verdade que você vai ver, disso que está na sua frente para você ver, que talvez você não esteja vendo ainda, mas está na sua frente e está dizendo assim, que a mensagem será exatamente a consequência de tudo aquilo que você já fez para ter estado onde você exatamente está. Então não tem mistério, entende? Você pode não estar vendo, mas não tem mistério. Porque aqui a relação é de merecimento, causa e consequência, plantio e colheita. Mensagem do Xing, por favor, para as pessoas que escolheram a opção número 2, aventurina.
saiu aqui um pouco, vou arrastar sem mexer para você ver. Aí aqui, trigrama inferior, para vocês verem direitinho. Quem? A montanha. Trigrama superior com terra. Montanha sob a terra, ou terra sobre a montanha. Eu sinto aqui, quando a terra ela está sobre a montanha, é como se fosse um movimento de aumento, né? Assim, porque a montanha, ela não é justamente o acúmulo, né? É uma parte proeminente da terra, da própria terra. Então, é como se estivesse se fazendo uma matéria. Eu acho que para mim é bem interessante aqui, porque aqui tem uma imagem de passo, né? De um avanço. E aqui a terra sobre a montanha é como se tivesse realmente dando aumento para essa montanha, para um próximo degrau, para algo que se eleva ainda mais. Uma energia de elevação da sua altura, que lhe permitirá ver melhor. Mas vamos para o hexagrama aqui, para trazer uma mensagem. Eu sinto aqui de trazer a própria mensagem do hexagrama para vocês. Aqui a mensagem do hexagrama é acima com receptivo, abaixo quem, a quietude montanha. É o hexagrama número 15. E aqui eu estou vendo pelo livro das mutações, da tradução de Richard Wilhelm, da editora Pensamento, né? Então, é a tradução e interpretação, leitura e estudo por Richard Wilhelm, sobre o texto antigo, né? Então, temos, o hexagrama é formado por quem, que é tudo, a montanha, e Kun. A montanha é o filho mais moço do criativo e representa o céu na terra. Ele distribui as bênçãos do céu, as nuvens e as chuvas que se acumulam em torno do seu cume, e brilha então com o esplendor da luz celestial. Isso indica o que é a modéstia e quais seus efeitos nos homens elevados e fortes. Assim está com a terra. A característica da terra é estar embaixo. Por isso, mesmo nesse hexagrama, ela é exaltada, sendo colocada sobre a montanha. Isso mostra os efeitos da modéstia nos homens simples e em posições subalternas. Ela os eleva. Então, tá vendo aquilo que eu vi intuitivamente, a ideia de elevação, né? De subir um degrau, de estar acima de algo, de elevar, né? De crescer. A modéstia cria o sucesso. Julgamento. A modéstia cria o sucesso. O homem superior conduz as coisas à conclusão. A lei do céu esvazia o que está pleno e preenche o vazio. De acordo com a lei do céu, quando o sol alcança o zênite, inicia seu declínio, e quando chega ao nadir, ascende outra vez rumo a um novo amanhecer. De acordo com a mesma lei, quando a lua está cheia, começa um minguante, e na lua nova reinicia seu crescente. Essa lei celeste atua também no destino dos homens. A lei da terra consiste em alterar o que é pleno e fluir em direção ao que é modesto. Assim, as altas montanhas são aplainadas pelas águas e os vales são preenchidos. A lei do poder do destino corrói o que está pleno e faz prosperar o que é modesto. Os homens também odeiam o que é cheio de si e amam o que é modesto. O destino dos homens segue leis imutáveis que têm de ser cumpridas, mas o homem tem o poder de moldar seu destino, na medida em que sua conduta o expõe à influência de forças benéficas ou destrutivas. Quando o homem está em posição elevada e é modesto, ele brilha com a luz da sabedoria. Quando ele está numa posição inferior e é modesto, não pode ser ignorado. Assim, um homem superior leva seu trabalho à conclusão sem vangloriar-se daquilo que conseguiu. Imagem: a montanha no interior da terra, a imagem da modéstia. Assim, o homem superior diminui o que é demasiado e aumenta o que é insuficiente. Ele pesa as coisas, igualando-as. E aí, para finalizar, a interpretação do autor: a terra em cujo interior se oculta uma montanha não deixa ver sua riqueza,
pois a altura da montanha serve para compensar a profundidade da terra. Assim, a altura e a profundidade se complementam e o resultado é o plano. A imagem da modéstia está aqui representada por algo que, embora ao final pareça fácil e simples, exigiu um longo esforço. O homem superior faz o mesmo ao estabelecer a ordem no mundo. Ele iguala os desequilíbrios sociais que são fonte de insatisfações, criando condições justas e equânimes. Aqui, na interpretação, me fala muito disso, da elevação que se dá ao você, depois de muito esforço que você teve na vida, e fala sobre isso, né? Depois de muito esforço na vida, você consegue reconhecer tudo aquilo que você aprendeu e aí você dá sobe esse degrau, eleva-se a um estado de conhecimento a mais nas coisas. Leia esse hexagrama, medite sobre ele, e a semana assim está bem poderosa para aprendizados, tá? E aprendizados que vão te levar também a perceber isso que está sendo oferecido na sua vida, isso que está sendo apresentado para você, demonstrado para você, e que representa um passo a mais que você fez por merecer. O que está lhe sendo oferecido, ele vem porque você buscou isso e você está recebendo, certo? É isso, boa semana e até a próxima. Olá, agora vamos para quem escolheu a opção número 3, quartzo transparente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você está me conhecendo agora, convido a conhecer mais do canal, acompanhar a gente nessas leituras, certo? E lembro você, já que você já me acompanha, deixar logo aí também uma curtida, uma comentada, que isso auxilia muito para que esse canal ele se expanda e chegue para outras pessoas. Vamos aqui agora começar primeiramente sabendo qual é a egrégora de você, que você se conectou para escolher a opção número 3. A egrégora é essa energia geral que você se conecta nesse momento no que você está vibrando. Você está vibrando na energia do 8 de pentáculos. É uma energia de trabalho, uma energia de realização, de quem está assim, se dedicando para fazer as coisas, sabe, acontecerem. É uma energia muito boa. É uma energia assim de quem está realmente assim no trabalho e no cuidado das coisas serem plantadas, serem cultivadas, tomarem forma, né? Muito sobre isso, de tomar forma também. O 8, ele numericamente é um número que traz, as pessoas falam muito, né, prosperidade e tal, mas o que é a prosperidade do 8? O 8, ele representa um final energético, né, um final de ciclo, porque aí as pessoas, mas não é o 9? Não, o 9, ele é o salto quântico, né, que dá a devida compreensão e consciência do ciclo que foi fechado no 8, para que se inicie um novo ciclo no 1. Então, o 8, ele em si, ele fala de um fechamento, de um ciclo. E aí, quando ele entra no 8 de pentáculos, ele fala assim, desse trabalho que a gente faz para que as coisas elas tomem forma. O fechar o ciclo aqui é o ciclo das nossas ações. Poxa, se a gente faz um trabalho, é porque a gente quer que esse trabalho ele se realize, ele tenha consequências. Se a gente escreve uma carta, a gente quer se comunicar com alguém. O fechar esse ciclo é que as coisas aconteçam conforme o esforço que a gente está dando para que isso aconteça. Então, o 8 de pentáculos é sobre isso, é sobre essa percepção do que você quer ver como resultado e a força que você coloca, a energia que você coloca para esses resultados serem resultados reais, né? E é uma energia muito propícia para as pessoas que têm planos, que já vem há um tempo se esforçando, que já vem um tempo se dedicando, e nesse forjar da vida,
ver as coisas acontecendo conforme o seu próprio esforço. Tá balançando um pouco, deixa eu ajeitar aqui o ventilador. E felizmente chegou o verão, aí aqui tá quente, eu tenho que trabalhar com o ventilador em cima. Quem é de Recife sabe. Então é isso, a energia que vocês estão, tá? Energia do 8 de Pentáculos. Vamos ver quem está nessa egrégora do 8 de Pentáculos. Qual a mensagem da semana? Para essa semana do 17 de novembro, para quem está na energia do 8 de Pentáculos. Do fazer, do dar resultado às coisas, do moldar as coisas conforme seus esforços. Mensagem da semana para as pessoas que escolheram a opção número 3, passo transparente, universo. Energia da semana. Para as pessoas que estão vibrando na egrégora do 8 de Pentáculos. Nós temos aqui o Sol, tá vendo? O Sol é energia, assim, de sucesso, é muito... 8 carros, menina! Você que escolheu As de Paus, vamos festejar? E 6 de Paus. Olha, é uma energia, assim, de avanço, de conquista, de, sabe, de resultado do seu trabalho. De resultado do seu trabalho. Você tá seguindo agora para... assim, tanto o Sol em si, ele é uma carta que reflete, né, isso do sucesso, e reflete muitas coisas, mas aqui junto do carro, inevitavelmente, é sucesso, é avanço, é conquista. E o 6 de Paus terminando, o 6 de Paus, ele representa o triunfo. O que é triunfo? Triunfo é quando, sabe a entrada triunfal? Quando vinham de uma guerra, de uma batalha, e voltavam para a cidade anunciando que tinham vencido. E aí a entrada na cidade dizendo eu venci, é esse triunfo, que é a mensagem do 6 de Paus. Inclusive na imagem da carta de Waite, do 6 de Paus, ela traz essa imagem, né, deles entrando triunfalmente na cidade. Deixa eu pegar aqui para mostrar para você. Aí está aqui o 6 de Paus, por Waite Smith, né, pela imagem de Pamela. Veja que aqui ele entra, né, tá acompanhado, as pessoas festejando aqui, e ele carregando louro na cabeça e no instrumento de batalha dele. Aí Paus, ele traz essa batalha vencida. Ele representa a batalha vencida. E veja, eu acho interessante como ela coloca o olhar do cavalo sobre o cavaleiro, né? Então, o olhar do cavalo, assim, de admiração também, de amor, de afeto, por esse que o guia. Então, é bem interessante o 6 de Paus terminar aqui, iniciando no Sol e no carro, né? Então, assim, o que você tem alcançado, você alcançou ou você está alcançando por conta de toda uma luta sua, né? E essa luta, se você não alcançou ainda, você irá alcançar. Porque a energia aqui é de quem batalhou, feito o 8 de Pentáculos, né? Então, quem batalhou, quem nutriu, quem trabalhou, quem forjou e que alcança e realiza. E assim, o 7 ele diz, continue. É interessante que o 7 ele traz também essa coisa do triunfo que o 6 de Paus traz. Mas o 7 ele traz um outro aspecto assim, que nem tudo são flores, que haverá dificuldades, que haverá desafios, mas que você está no lugar de quem venceu uma batalha e que você pode continuar adiante, porque você está com toda a honra que lhe foi concedida pela vida, de dizer assim, pode seguir, é esse o caminho que você está indo. Mesmo que em alguns momentos você tenha aqueles trancos e barrancos para seguir, mas você está aqui acobertada pela luz do sol. Existe uma outra relação com o Sol aqui, nas cartas de Pamela, que
a imagem da cabeça do cavaleiro, em alguns outros tarôs também mostram um raio de sol sobre a cabeça do cavaleiro, é a imagem assim de estar recebendo essa luz divina. E em alguns tarôs tem o céu, como do próprio Pamela, tem um céu de estrelas sobre ele, dizendo assim, que o divino está lhe orientando, o divino está lhe conduzindo para esse caminho que você está seguindo, porque está dizendo que é por aí mesmo. Você é uma pessoa vitoriosa. Digamos que, supondo que você chegue aqui e você não esteja sentindo essa vitória, você não esteja sentindo no seu coração, na sua vida, mas aqui a mensagem é que você é sim uma pessoa vitoriosa, é uma pessoa assim que está batalhando, e que se ainda não conseguiu encontrar esse fim da batalha, é algo que está no processo da sua vida, e que você precisa continuar, que você precisa continuar na confiança. Mas a mensagem como me aparece aqui, me aparece mais como algo já dado. Mesmo que não tenha sido dado, é isso que é a mensagem, você avante, mas aqui já aparece uma vitória, uma conquista já realizada, né? Uma vitória já conseguida. E o Ás de Paus, ele traz assim a coisa assim de tá na tua mão. Tá na tua mão esse poder de fazer as coisas acontecerem. É só um reforço, tá na tua mão esse poder de fazer as coisas acontecerem e as coisas darem certo para você. Tá na tua mão. E as outras pessoas, se isso aqui, por exemplo, se envolver algo que está relacionado a outras pessoas, as outras pessoas, elas também estão entregando na tua mão esse poder. Então, assim, não dê esse poder para as outras pessoas. Elas que estão dando para você, você assuma isso. Você está com o poder de fazer a sua vida dar certo, seja em que sentido for. Em que sentido for. Relacionamento, trabalho, financeiro, você está com esse poder nas suas mãos. É seu. Não é de outra pessoa. As outras pessoas, elas vão aqui contribuir lhe reconhecendo. Entende? Vamos lá. Cartas Lenormand. Mensagem para as pessoas. Por favor. Para as pessoas que escolheram a opção número 3. Quartzo transparente. Qual a mensagem para esta semana? Começa no 17 de novembro. Mensagem para esta semana, para as pessoas que escolheram a opção número 3. Essas duas estão comunicando alguma coisa. Vou separar essa daqui, que ela pediu para sair também, depois eu vou mostrar o que é. Mensagem da semana, opção número 3. Cartas Lenormand, o que é que elas dizem para você? A âncora saiu nas 3 leituras, eu acho. Então, possivelmente uma semana de firmar algumas coisas, tá? Algumas compreensões, algumas situações, é um momento de confirmação, talvez seja uma semana de confirmação de alguns aspectos para todo mundo. O sol, olha aí, o sol reaparecendo, ó. Sucesso, sucesso, confia, você está recebendo da alta espiritualidade. Tá vendo isso? O reconhecimento que eu falei tá vindo aqui. Mesmo que ainda algumas situações estejam nebulosas na tua vida, que foi aquilo que eu falei do carro, ainda que haja um tranco e barranco, ainda que haja assim algo que não se definiu, pode seguir adiante, que a vitória está certa e foi concedida pelo poder superior para você. A vitória, a conquista lhe foi dada. Mesmo que as coisas agora você não esteja conseguindo ver, você continue andando, continue nadando, e você está chegando onde você tinha mirado ali, né? Lá, lembra do 8 de pentáculos que eu falei? Eu quero aquilo, então eu vou começar a elaborar, me preparar para isso. Você está chegando no ouro alquímico. Então, continua, porque o poder superior está reconhecendo o seu trabalho, está reconhecendo e as coisas elas estão
lhe sendo entregues na sua mão, esse poder de você conseguir esse estado de coisas, né? Vencer esse estado de coisas. É um momento, assim, muito de confirmação, primeiro momento, assim, para todo mundo. Eu acho que, como a âncora, ela surgiu para todo mundo. Para mim, assim, é uma semana de confirmação. E no seu caso, a sua confirmação é sobre o seu sucesso, sua capacidade de conquistar aquilo que você realmente se esforçou e trabalhou por isso. Mensagem de runas, das runas. É uma mensagem linda, viu? Número 3. Aproveita, porque isso não é algo sobre sorte, é sobre conquista mesmo do que você trabalhou. Olha, a runa que veio, a lindinha Gera. Gera é colheita. Gera é colheita. Quem planta, colhe. Canoa, abertura. Abertura. Abertura de luz. Abrindo, a luz chega e o caminho vem. Tio Ais está apagadinho aqui, mas é como se fosse uma seta para cima. Tenho que reforçar essas imagens das runas. Sou eu mesma que faço minhas runas. Tio Ais é isso, é conquista também. Tio Ais, ela representa uma espada. É avanço, é para cima. Você está em um momento propício mesmo da conquista. E por fim, Raidou. Raidou é isso. Raidou, ele tem a mesma mensagem aqui para mim que o carro, tá? É isso da caravana da força, do seguir adiante e, sabe, Raidou, inclusive, que ele cai aqui nesse movimento das nuvens e do 6 de paus, que existe um reconhecimento em movimento na sua vida, você está sendo reconhecida, reconhecido, se não pelas outras pessoas, pela sociedade ou por alguém específico, pelo universo. O seu trabalho está sendo reconhecido. Então, Raidou, como carro, como está dizendo assim, continue, mesmo que as coisas não estejam nítidas em alguma questão, mesmo que exista né, algumas as emoções ou outras pessoas no meio do caminho assim ainda fazendo um certo ruído, mas isso é infinitivamente pouco para o que você tem aí de avanço. Continue cavalgando, continue caminhando, que você está nesse momento de colher os seus esforços. Ou seja, nesse momento de triunfo, a sua entrada triunfal, o seu momento triunfal, aproveita. Porque, assim, a outra mensagem do I Ching, que é muito interessante, é que ele diz o seguinte, que a gente nem... E que Chico Xavier vai trazer isso com a mensagem, assim, que é... Isso também passa, né? Então, ele tem um hexagrama que fala sobre esse momento, assim, que tá tudo dando certo. Aí ele diz assim, aproveite bem, porque daqui a pouco entra naturalmente no declínio, porque a vida é assim. Então, quando você está muito mal, respira, porque vai passar. E quando você está muito bem, aproveita, porque vai passar também. Vai ter momentos de dificuldade depois, e tudo bem, a roda se gira, e a gente vive, a gente cresce, a gente expande, né? Nessas voltas que o mundo dá. Ao Xing, por favor, uma mensagem para as pessoas que escolheram a opção número 3. Vamos ver trigrama inferior. A gente tem aqui. Deixa eu pegar aqui para ficar no ponto de foco. A gente tem Li, fogo. O fogo ascendente, né? Então tá aqui no trigrama inferior, o fogo ascendendo já traz a mensagem de subida. E olha, quem vem acima, o fogo também. O fogo, li sobre li, o fogo sobre fogo, é a própria imagem do fogo que acende, né? É o aderir. O aderir, parece que é progresso. Vamos lá, vamos direto. Mas essa imagem é do fogo que sobe, que ela tem como movimento acender, né? Acender, quando eu tô dizendo acender, não é acender com C, não, é ASC, ascender, subir, elevar, seguir para cima, para o alto, né? É a própria imagem disso do avanço. É uma lindeza essa mensagem. É o sol, o fogo, né? Aqui
ela, por si, essa imagem, ela já diz tudo. Vamos ler o hexagrama? E aqui é o hexagrama número 30 ali, o aderir, o fogo. E diz assim, ó, este é mais um dos hexagramas formados pela repetição, sim. Para quem não sabe ainda, eu leio o do livro das mutações, da edição da editora Pensamento, tradução de Richard Wilhelm, prefácio de Jung. É um livro muito bom, bastante considerado. Vou deixar no final a leitura desse aqui que eu me lembrei que eu tinha tirado. Muito considerado para o estudo do Xing, tá? Para quem tiver interesse. Então, hexagrama 30. O aderir, fogo. Este é mais um dos hexagramas formados pela repetição de um mesmo trigrama. O trigrama ali significa aderir a algo, ser condicionado, depender de algo e claridade. Aí vamos lá, julgamento, aderir. A perseverança é favorável, ela traz o sucesso. Olha aí, o sucesso que apareceu aqui no sol, né? A palavra sucesso, ela é sua palavra-chave dessa semana. Cuidar da vaca traz boa fortuna. Aí vamos ler aqui. O obscuro liga-se ao que é luminoso, promovendo assim a claridade deste último. Um corpo luminoso, ao irradiar luz, deve ter em seu interior algo que persevere, pois, de outro modo, com o tempo se extinguiria. Tudo que é luminoso no mundo depende de um elemento ao qual se liga, a fim de poder continuar a brilhar. Assim, o sol e a lua ligam-se no céu, enquanto os grãos, a grama e as árvores ligam-se à terra. Do mesmo modo, a redobrada clareza do homem fiel a seu destino adere ao bem e pode assim dar forma ao mundo. A vida humana no mundo é condicionada e dependente. Quando o homem reconhece essa limitação e se submete às forças harmoniosas e benéficas do cosmos, lembram do céu do cavaleiro que aparece o céu, né, dizendo assim, olha, a espiritualidade está lhe indicando o caminho, vai. E aqui está dizendo, quando o homem, do mesmo modo, a redobrada clareza do homem fiel a seu destino adere ao bem e pode assim dar forma ao mundo. A vida humana no mundo é condicionada e dependente. Quando o homem reconhece essa limitação e se submete às forças harmoniosas e benéficas do cosmos, ele alcança o sucesso. A vaca é símbolo da extrema docilidade. Cultivando em si essa docilidade, voluntária dependência que? Ao cosmos, às forças benéficas da natureza, ao poder superior. O homem conquista uma clareza suave e encontra seu lugar no mundo. É isso, minha gente. É a imagem do sucesso, do avanço, quando você está na luz do poder superior lhe orientando. Vamos ver qual é essa última carta? A carta da foice, que representa trabalho, colheita. Tá vendo que ele está colhendo aqui? Então, olha, você está numa semana que você está nessa energia de sucesso, de avanço, porque é tudo colheita, é reconhecimento do seu trabalho, do que você fez. Aproveita, colhe, receba aquilo que você merece. Se você ainda não está recebendo e não está sentindo, confia no poder superior. Confia. Porque quando você segue as orientações do poder superior, você recebe esse sucesso merecido, fonte do seu trabalho. Se abra, você está num momento lindo, luminoso, e que você, se você não está recebendo, você tem tudo para receber do universo, os frutos dos seus esforços, dos seus caminhos, dos seus movimentos, certo? Leitura linda. Eu fico muito feliz por você, que você esteja nesse momento. Aproveita bem direitinho. Até mais. Até a próxima leitura.